Oi gente, meu nome é Giovana, eu sou formada em Relações Internacionais pela UF e eu tô aqui para falar um pouquinho de como foi o processo de escrita do meu TCC, que foi sobre o reconhecimento internacional do genocídio armênio. O título foi O Genocídio Armênio e as Dificuldades para o Reconhecimento Internacional. Eu sei, não foi muito criativo, né? Mas a minha motivação para escrever sobre esse tema foi, na verdade, pessoal, porque a minha família é descendente de armênios, a minha avó paterna é filha de pai e mãe armênios que vieram aqui para o Brasil no contexto do genocídio ali no início do século XX no Império Otomano. Então eu sempre cresci ouvindo falar sobre isso e tudo mais, mas sempre no âmbito mais pessoal, mais da minha família, nunca com um viés acadêmico, seja no colégio ou depois na faculdade. E eu sempre tive interesse de estudar mais sobre o tema. E depois na faculdade eu percebi que o assunto não era falado at all. E a gente estava fazendo relações internacionais e muitas pessoas nem sabiam que isso tinha acontecido. Então eu juntei aí, na verdade, essas duas coisas, né? O meu interesse em me aprofundar do tema e a minha necessidade, eu acho, de dar voz a um assunto que não era falado. E essa minha última motivação de querer falar de um assunto que não era muito falado foi, na verdade, também a minha maior dificuldade, que perpassou todo o processo de escrita do meu TCC. Acho que desde antes da escrita mesmo, quando você tem que fazer o projeto e procurar orientador, até eu acho que talvez a última frase do último capítulo do meu TCC. Porque quando a gente escolhe falar sobre um tema que não é muito falado academicamente, a gente tem dificuldade, né, em achar fonte, em achar referência bibliográfica, em até achar gente que estuda isso. Depois, no finalzinho da faculdade, quando a gente tem que começar a ver essas coisas de orientador, eu olhei para o corpo docente do INEST e para a área de estudo de cada professor e eu não conseguia encaixar assim o meu tema de TCC em ninguém, nem próximo. Para quem não sabe, a Armênia é um país muito pequeno ali que faz fronteira com a Turquia, a Geórgia, o Irã e o Azerbaijão. Já fez parte da União Soviética e antes disso fez parte do Império Otomano. Geograficamente, talvez a gente possa considerar a Ásia, geopoliticamente Europa Oriental. E eu fiquei tentando encontrar alguém que tivesse alguma semelhança com isso e eu não encontrei. E eu fiquei um pouco desmotivada porque eu tinha essa impressão de que a gente precisava ter um orientador que tivesse o mínimo de afinidade assim, com o tema que a gente está escrevendo. E como eu não achei ninguém, eu já estava achando que eu precisava mudar o meu tema. Mas na verdade não é assim. Eu procurei o Vinícius Armelli, que na época ele era mestrando do INEST, hoje em dia ele já está fazendo doutorado, mas na época ele era mestrando, e ele estudava Direitos Humanos e Oriente Médio. Então eu achei que ele era o que talvez se aproximasse um pouco do que eu queria falar. E eu sabia que ele não poderia ser meu orientador, porque ele estava fazendo mestrado ainda, mas ele me ajudou muito, porque ele me indicou muita leitura para eu poder começar a ler sobre o tema e apresentar o meu trabalho para o que viria a ser o meu orientador, que foi Fernando Roberto. E o Fernando me ajudou muito, apesar de não ter sido a área de estudo dele. Ele me enviou muita bibliografia, até hoje assim ele me marca em coisas da Armênia e tudo mais. Eu achei importante falar isso porque eu acho que a gente precisa escrever o TCC sobre um tema que a gente tem interesse, sobre um tema que a gente gosta, que a gente quer estudar, porque de qualquer forma vai ser cansativo, vai bater o desespero, vai ser chato muitas vezes. Então, assim, imagina se a gente estiver escrevendo sobre qualquer coisa só porque tem um professor que estuda aquele assunto, que eu achava que era assim, mas não era assim. Escrevam sobre um tema que você realmente tem prazer em estudar sobre aquilo, porque tem muito professor aí que está disposto e tem plena capacidade de ajudar a gente, mesmo não sendo a área de estudo deles. Uma coisa que me ajudou bastante também foi que no 7º período, quando a gente tem que fazer o projeto de TCC, eu já sabia qual que ia ser o meu tema e eu já fiz o meu projeto de TCC sobre o reconhecimento internacional do genocídio armênio. Então, ali no meu 7º período, eu já estava lendo bastante sobre o tema, eu já estava estruturando como poderia vir a ser os meus capítulos. É óbvio que acaba mudando um pouco, né? Mas eu já estava ali pensando como ia ser os meus capítulos, qual ia ser a metodologia que eu ia usar, de acordo com a bibliografia que eu teria disponível, e também qual ia ser a minha base teórica e tudo mais. E isso me ajudou bastante. E não é baboseira acadêmica, porque eu não sou acadêmica,
Eu formei em 2018 e fui trabalhar, não me aventurei na academia, mas eu tô falando isso porque foi uma coisa que realmente me ajudou e me poupou muito tempo e dor de cabeça, assim, quando eu estava escrevendo o meu TCC-2. Vale ressaltar que eu escrevi o meu TCC-2 em 2018.1 e eu não estava trabalhando, então isso me ajudou a poder me dedicar mais para esse processo de escrita do TCC, mas também não foi um semestre que foi muito tranquilo. Eu estava fazendo 2 matérias na faculdade ainda, eu estava fazendo um curso aos sábados, eu estava de diretora acadêmica do CEVIM e no meio disso tudo ainda tinha a Copa do Mundo. Então foi um semestre um pouco agitado. E talvez se eu não tivesse já tido o meu projeto de TCC1 bonitinho, eu não ia ter conseguido talvez entregar o meu TCC2, o meu TCC a tempo, ou talvez não conseguiria ter entregue ele com a qualidade que eu queria. Então é uma dica aí que eu dou, para vocês tentarem, principalmente quem não conseguir tirar todas as matérias e ter o último período só para fazer o TCC, que se você já tiver um projeto pronto, com o tema real do seu TCC e não um projeto qualquer só para entregar para passar em TCC1, ele vai te poupar muito tempo aí no semestre seguinte para escrever o TCC. E aí, quando eu estava escrevendo meu TCC, eu senti muita dificuldade em achar uma bibliografia daquelas mais tradicionais, né, que a gente recorre quando está fazendo um trabalho para usar como referência, né, que é um artigo de uma revista científica, que é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Então, a gente pode procurar umas fontes alternativas. Por exemplo, hoje em dia a internet está aí para ajudar bastante e uma das minhas fontes foi um podcast do Xadrez Verbal, por exemplo, com um professor que estudava sobre o tema. Você pode colocar lá na sua referência bibliográfica podcast. Dá um pouquinho de trabalho, da regra da BNT, de colocar essas fontes mais alternativas. Mas é possível. Eu coloquei uma palestra que eu assisti do YouTube, da USP também. Então, eu consegui, assim, achar outras coisas que pudessem ajudar a construir a minha narrativa. A gente pode usar muito análise de documentos, que eu usei também. Eu entrei no site do Ministério das Relações Exteriores dos 2 países. Eu usei análise de dados, porque análise de dados me ajudou muito a comprovar a minha premissa, que era que o genocídio armênio não era reconhecido internacionalmente porque a Turquia, que foi a principal herdeira do Império Otomano, né, faz um lobby no sistema internacional para que isso não seja reconhecido como tal. E ela tem um peso geopolítico muito maior do que a Armênia, então ela conseguia influenciar o sistema internacional em favor dos seus interesses. E para comprovar essa premissa, já que não tinha ninguém falando sobre isso, eu tentei usar de comparar todos os dados que a gente usa para fazer uma análise assim, de política internacional. Então eu comecei a comparar os 2 países em relação à população, PIB e relação com agentes importantes do sistema internacional, como Estados Unidos e União Europeia, participação em organizações internacionais relevantes, vezes que fez parte do Conselho de Segurança, por exemplo. Então, eu acho que assim, eu consegui falar sobre o que eu queria, mesmo que eu não tinha tanta bibliografia mais tradicional assim à minha disposição. Que é possível a gente procurar umas fontes mais alternativas, que talvez a gente não esteja tão acostumado assim, e que você pode encontrar a sua fonte em temas que não são necessariamente sobre aquilo que você está falando, né? Tipo assim, eu comecei a entrar no site do Banco Mundial para achar esses dados que não tem nada a ver com o genocídio armênio, né? Então a gente pode, eu acho que, expandir um pouco o que a gente está acostumado a falar sobre, a pesquisar, né, para fazer um trabalho acadêmico. E no final deu bastante trabalho, mas eu acho que valeu muito a pena, porque eu cumpri com o objetivo que eu queria, que foi me aprofundar no tema e também a falar sobre o assunto, a fazer as pessoas saberem sobre o assunto, porque depois que eu fiz o meu TCC, muitas pessoas vieram me falar vieram ter interesse sobre genocídio armênio, sobre o que eu estudava,
Então, acho que eu cumpri com o meu propósito, mesmo dando um trabalhinho a mais, assim, de tentar falar sobre um tema que era pouco abordado. Então, acho que é isso que eu tenho um pouquinho para contribuir. Espero que tenha ajudado alguém de alguma forma. Se alguém tiver interesse sobre o tema, pode falar comigo. Eu posso passar meu TCC e tudo mais. E é isso, gente.